Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre esforços a que as estruturas estão sujeitas. Existem dois tipos de forças: externas e internas. As forças externas podem ser estáticas ou dinâmicas. O que são forças estáticas? As forças estáticas são imóveis e causadas pela própria estrutura. Temos na imagem a trancinhas em cima de um tijolo, a exercer uma força na vertical. Temos como outros exemplos um computador sobre a mesa. Este exerce uma força também na vertical. O que são forças dinâmicas? As forças dinâmicas são as que se encontram em movimento. São causadas por algo em movimento na estrutura, como por exemplo, a trancinhas a saltar sobre o tijolo na vertical. Outro exemplo: o vento, as ondas do mar e os veículos que exercem uma força dinâmica em determinados elementos do nosso planeta. Quando uma estrutura suporta um peso ou a ação de uma força, cada um dos elementos é submetido a um esforço. Existem 5 tipos básicos de esforços que podem atuar ao mesmo tempo sobre uma estrutura: atração, compressão, flexão, torção e corte. Tração acontece quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a puxá-los. As forças são efetuadas de lados opostos, para fora. Outro exemplo: os maciços laterais de uma ponte exercem forças opostas no tabuleiro da ponte. A compressão. A compressão acontece quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a comprimi-los. Neste exemplo, podes verificar que a placa vai sofrer uma compressão, pois a trancinhas e o dentinho estão a exercer duas forças que irão comprimir a placa. Também podemos falar num prédio, em que os seus pilares da sua obra assentam sobre uma laje estrutural de vários andares. Flexão acontece quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a dobrá-los. Neste exemplo, podes observar que esta placa vai sofrer uma flexão, pois a trancinhas está a exercer uma força que irá dobrar a placa. Torção acontece quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a torcê-los. As forças são efetuadas de lados e sentidos opostos. Neste exemplo, esta placa vai sofrer uma torção, pois a trancinhas e o dentinho estão a exercer forças em lados e sentidos opostos, contribuindo assim para torcer a placa. Outro exemplo: as pontes sofrem torções quando há ventos fortes que sopram em várias direções. Temos o corte. Acontece quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a cortá-los. Neste exemplo, esta placa vai sofrer um corte, pois a trancinhas, o dentinho e os tijolos estão a exercer forças em vários sentidos, contribuindo assim para o corte da placa. Outro exemplo: quando há tremores de terra, são abertas fissuras. Até à próxima aula!